Bom, a questão da prisão após a segunda instância, que o ministro Marco Aurélio citava, e o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, que foi marcado para amanhã, são os principais temas em discussão no Supremo Tribunal Federal. E quem vai conversar com a gente sobre esses dois assuntos é Adib Abduni, advogado criminalista. Adib, boa noite. Boa noite. Adib, em relação a esse julgamento, ele pode abrir uma jurisprudência para a segunda instância? Esse julgamento do habeas corpus, se eles concederem um habeas corpus, então será concedido para várias outras pessoas? Veja bem, o habeas corpus que foi impetrado foi para o ex-presidente Lula. Então ele não vincula os demais. Mesmo porque o juiz que deu a decisão de cumprir em segunda instância, ele quer uma efetividade, ou seja, ele quer que a decisão dele tenha efeito. Para ter o efeito, ele vai optar pela prisão de segunda instância em outros processos, a não ser que seja formada uma súmula vinculante, e aí a súmula vinculante transfere para todos os demais julgadores para que eles tenham o mesmo entendimento. Agora, com relação à Constituição, há uma divergência aí que possivelmente amanhã nós vamos ter um resultado disso. Bom, de qualquer forma, a prisão após condenação em segunda instância não foi resolvida em 2016, mas esse assunto voltou à tona, como o ministro Marco Aurélio citou, e esse impasse precisa ser resolvido o quanto antes. E acho que a pergunta até que o Pedro queria também citar é se abre uma brecha nesse sentido, no entendimento de que, bom, o ex-presidente Lula conseguiu um habeas corpus preventivo, ele que pode ser condenado, deve ser condenado na segunda-feira, né, em que o TRF4 de Porto Alegre deve decidir. Na verdade não muda muita coisa, mas uma questão formal. A partir dali, então, se o habeas corpus for emitido, for aceitado, ele não pode ser preso. Outras pessoas também vão querer utilizar desse mesmo recurso, certo? Sim, evidentemente que todo mundo pode usar desse recurso. Esse recurso, ele vai tentar no STJ, vai passar pelo caminho primeiro. O tribunal vai condenar, se manter uma condenação em segunda instância, ele vai tentar um habeas corpus preventivo no STJ. O STJ pode mudar o entendimento com relação ao STF. O STF hoje decide, nós não sabemos o resultado, mas se eventualmente, pelo que está sendo apresentado, eles vão ter que definir. Se realmente for com base no artigo 5º, o inciso 57 da Constituição Federal, que é só após o trânsito julgado, e tem o artigo 283 do Código Penal, que é uma legislação infraconstitucional, se ela é constitucional ou não. Agora, eles não deveriam votar a questão da prisão após condenação em segunda instância antes do habeas corpus preventivo do Lula, até para que não seja ninguém beneficiado nesse processo? O que ocorre hoje no país é uma insegurança jurídica. Então precisa ser definido, até mesmo para que tenha um posicionamento, porque é um ano eleitoral. E por ser um ano eleitoral, isso muda muito até para a economia, muda muito para o desenvolvimento do país. Então essa insegurança jurídica é um posicionamento muito importante que o STF tomou até de pautar para amanhã. Porque se define se vai manter a decisão de 2016 ou se nós vamos mudar esse entendimento e voltar com base na Constituição. Doutora Adib, por que uma insegurança jurídica? Uma vez que o Supremo já decidiu sobre esse tema, não deveria mais haver questionamento, porque já foi decidido, a maioria decidiu pela prisão após a segunda instância. Então, por que levantar essa bandeira novamente? O que ocorre? Hoje, no entendimento do tribunal, ele pode mudar o posicionamento dele, o entendimento sempre conforme os usos e costumes da população ou conforme as técnicas jurídicas apontadas e toda o problemática que existe no país, ele pode mudar o entendimento. E além disto, nós temos hoje ministros que não estavam na época. Em 2016 era um ministro. Mas em menos de 2 anos mudar tanta coisa assim? É um pouco estranho mesmo para a população, ela fica um pouco perdida, né? Então, essa insegurança jurídica, porque vários ministros, todo momento, querem pautar e mudar esse entendimento, por causa da Constituição. Quando foi em 2016, ela foi muito criticada, essa decisão. Foi muito criticada porque
ela violava a presunção da inocência. Doutor, bom, só para a gente encerrar rapidinho aqui, a gente pode deixar de fora também a questão que vai ter o julgamento no TRF4 do recurso dos embargos de declaração do ex-presidente Lula. Caso o STF decida por não aceitar o habeas corpus, ele pode ser preso? Como que é o trâmite? Ele pode ser preso no mesmo dia, volta para o Moro? Como é que faz? Bom, os embargos de declaração, ele vai ser decidido na segunda-feira. Na segunda-feira, ele pode ter uma divergência de entendimento. São 3 desembargadores. Pode, por exemplo, um desembargador dar o entendimento que é divergente em algum ponto e abrir uma possibilidade de um outro recurso, chama-se embargos de declaração também. Então, existe a possibilidade aí de mexer numa decisão, pode ter o entendimento de dar provimento aos embargos. Mas dificilmente vai mudar o teor da prisão. Corre o risco, sim, do STF manter o entendimento de 2016 da prisão em segunda instância e os embargos não ser provido e ele ir para a cadeia. E também há a possibilidade de ele entrar com outro recurso, que tem 15 dias para entrar, mesmo que ele seja preso nesse meio tempo. A decisão de segunda instância, ele tendo conhecimento dos embargos que foi unânime, o próprio juiz de primeira instância, que é o Sérgio Moro, ele pode mandar para a vara de execução, executar normalmente e mandar prender, expedir os mandados de prisão. E também tem um recurso chama especial extraordinário, que pode ser encaminhado ao STF e ao STJ e pedir o efeito suspensivo e suspender os efeitos daquela sentença. Tá certo, então. Então existe aí muito recurso. Tem bastante caminhos, né? O Adib Abduni, advogado criminalista, obrigada pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Prazer. Obrigado.